Oi pessoal, mais uma vez o professor Rafael Kaique, bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, não é inscrita, já se inscreve para não perder nenhum conteúdo, curta esse vídeo e também compartilha com seus amigos concurseiros. Apresento para vocês alguns temas que podem ser cobrados nas redações quando as provas dos concursos forem remarcadas, concurso Polícia Civil do Paraná, Polícia Militar do Paraná, PM São Paulo e outros editais em que o tema da redação versará sobre atualidades. Preste bastante atenção porque nem todo tema da atualidade pode ser um tema de redação. Existem critérios para essa escolha. As bancas não escolhem temas aleatórios em atualidades para a redação, existem critérios para a seleção de propostas temáticas e aqui eu aponto quais são as principais características. Primeiro, são assuntos contemporâneos, ou seja, possuem um recorte temporal recente, fatos que aconteceram nos últimos anos ou nos últimos meses que antecedem a realização das provas. Outro ponto importante são problemáticas sociais. Temos vários problemas dentro da sociedade brasileira que estão em pauta dos noticiários: a desigualdade social, a violência urbana, a corrupção. Então são vários problemas dentro de várias áreas diferentes que estão aí em curso na sociedade brasileira. E também esse tema que é escolhido para a redação tem relevância e interesse público. Nós temos dentro de atualidades infinitos assuntos, vários acontecimentos, inclusive quando você liga o noticiário, você vai entrar num portal de notícia, você tem lá vários fatos que aconteceram naquele dia, aconteceram naquela semana e aconteceram naquele mês. Mas nem todo assunto da atualidade é um tema para a redação. Além de seguir esses dois critérios anteriores, assuntos contemporâneos, problemáticas sociais, esse assunto também precisa ter relevância e interesse público, precisa estar em pauta, em discussão, com vários desdobramentos na sociedade brasileira. Dentro desses critérios de seleção, vou apontar para vocês temas que podem então ser cobrados, observando aí as discussões que estão acontecendo agora, discussões no cenário brasileiro, discussões inclusive em várias áreas, política, economia, comportamento, tecnologia. E o primeiro, a cultura do cancelamento. É um termo recente da internet. Até então a gente cancelava produtos, TV por assinatura, telefone. Porém, dentro das redes sociais, as plataformas digitais, as pessoas também estão sendo canceladas. Quando elas emitem uma opinião que é controversa ou preconceituosa, os usuários daquela rede social acabam boicotando aquele usuário e o termo para isso é o cancelamento. Nós temos aqui, inclusive, uma reportagem falando sobre o assunto do portal UOL, a coluna Viva Bem. Cancelamento não é boa forma de apontar erros como afeta a saúde mental. Lendo aqui o início dessa reportagem, nós temos aqui a definição. Cancelar é um termo recente na internet para boicotar pessoas famosas ou nem tanto por comportamentos que o público considere como inadequado. A pessoa é exposta por sua conduta e então cancelada pelo comportamento. As pessoas deixam de segui-las e consumir os seus conteúdos online ou mesmo físicos. Artistas, influenciadores, atletas e qualquer personalidade pública estão sujeitos a serem cancelados caso diga algo que as pessoas julguem como controverso e preconceituoso. Apesar de usarmos o termo cancelamento muito para famosos, pessoas anônimas também podem ser canceladas pelos amigos quando diz algo controverso e os amigos deixam de ter contato com ela. E dentro da cultura do cancelamento, se for um tema de redação, inclusive é um assunto pertinente, pode ser cobrado aí nas provas que vão acontecer, várias discussões podem ser colocadas. A cultura do cancelamento acaba também ascendendo a outra cultura dentro das redes sociais, que é a cultura do ódio. Quando as pessoas boicotam, expõem essas pessoas aí dentro das plataformas, os usuários começam a emitir as suas críticas e acabam
tendo aí dentro desses espaços virtuais o que nós chamamos de linchamento virtual. Então a cultura do cancelamento não é a melhor alternativa para você discordar de uma opinião, você ir lá e cancelar a pessoa e expor ela. O diálogo sempre é importante dentro desses espaços. Aqui nós temos um outro assunto também em pauta, é relevante, educação domiciliar, também conhecido como homeschooling. Inclusive agora, dentro do contexto da pandemia de coronavírus, a discussão em torno da educação domiciliar acabou aí sendo mais evidenciada, porque as pessoas agora estão em casa, muitos filhos estão tendo aulas online, recebendo os conteúdos pela internet. Aqui também nós temos uma outra notícia, a notícia foi publicada pela BBC News Brasil, agora no mês de abril. Regulamentação do homeschooling ganha novo fôlego em Brasília com isolamento por coronavírus. De uma hora para outra, famílias por todo o Brasil estão conduzindo mais ativamente atividades escolares de seus filhos dentro de casa. É um cenário próximo àquele com o qual alguns movimentos e políticos que defendem a regulamentação do ensino domiciliar no Brasil sonham há algum tempo e que está sendo forçado temporariamente por medidas de isolamento social impostas pela pandemia de coronavírus. O homeschooling já é uma realidade em vários países da Europa, inclusive também é muito comum essa prática nos Estados Unidos, quando os pais passam a oferecer um ensino domiciliar aos seus filhos, ou seja, eles não frequentam uma escola, ou também contratam tutores, professores que vão ali orientar os seus filhos dentro das suas casas. Esses países da Europa, esses países também aqui da América, como é o caso aí do Canadá, os Estados Unidos, acabam tendo aí condições de ter o homeschooling por conta de várias questões. A questão financeira dos pais, ou também a própria formação desses pais em relação à educação dos filhos. Mas esse debate, quando entra no Brasil, nós temos algumas questões, inclusive questões que colocam em dúvida a educação homeschooling. Vários pedagogos e educadores acabam aí colocando que não é uma prática para a educação dos filhos que de fato vai trazer benefícios, que o contato com a escola, o contato com outros alunos é importante para a formação humana desses alunos. Temos aqui um outro assunto, que é o racismo. É um problema antigo no Brasil, nós temos o racismo histórico, o racismo estrutural, e recentemente 2 casos trouxeram à tona de novo essas discussões, inclusive vários protestos que ocorreram aí no mundo. Temos aí nessa manchete: o Brasil precisou de uma morte para reagir ao seu próprio racismo. E aqui nós temos 2 fotos. Essa daqui é do George Floyd, que foi morto em uma abordagem policial nos Estados Unidos. Protestos se estendem pelo país há mais de 2 semanas. E aqui nós temos o João Pedro, que foi fuzilado em uma comunidade do Rio de Janeiro. Morte de Floyd provocou reação em um Brasil que frequentemente produz vítimas por causa da cor da pele. Petição online tem alcance recorde. A morte brutal do segurança George Floyd, asfixiado durante a abordagem policial em Minneapolis, nos Estados Unidos, provocou forte reação no Brasil, com protestos que lembraram os brasileiros que é preciso mais do que não ser racista, ser antirracista. Os atos dentro e fora das redes sociais importaram e traduziram o tema Black Lives Matter, fazendo com que os cidadãos voltassem sua atenção às vidas negras de seu próprio país, como João Pedro, que foi morto em operação policial no Rio de Janeiro, e Miguel, que caiu do prédio em Recife. Esse termo Black Lives Matter, traduzindo vidas negras importam, é um movimento que surge nesses países, na Europa, nos Estados Unidos. Agora esses protestos se intensificaram com a morte do George Floyd, também se espalharam para outras regiões. O Brasil, nós tivemos também registro desses protestos antirracistas. E como eu disse aqui no início, o racismo é um problema antigo, um problema histórico. Está vinculado ao processo de ocupação do território brasileiro pelos portugueses. E com a vinda dos africanos em condição de escravos, nós tivemos aí esse problema se arrastando por séculos. E é um assunto pertinente para a redação, não só pela relevância do assunto, mas também por conta dessa reação que os casos
recentes trouxeram aí na sociedade. Outro assunto que eu também coloco aqui, os limites da liberdade de expressão. Um assunto que está sendo discutido amplamente nos últimos meses por conta de alguns atos que aconteceram em redes sociais e também em protestos. Atos que as pessoas acabaram ultrapassando esses limites da liberdade de expressão. Nós temos assegurada a liberdade de expressão lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, temos também assegurada a liberdade de expressão na Constituição Federal Brasileira de 1988. Contudo, existem limites para essa liberdade de expressão. Esses limites não podem ultrapassar a democracia, não podem ultrapassar a honra de outra pessoa. Temos inclusive aqui uma reportagem que eu selecionei. Liberdade de expressão não pode servir à alimentação do ódio. Na segunda-feira, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou que sites retirassem do ar reportagens e notas que citam Toffoli. Essa reportagem é do ano passado e eu selecionei ela porque, quando saiu essa decisão do ministro Alexandre de Moraes determinando a retirada desses conteúdos, abriu-se também a investigação das fake news e dos casos relacionados aí aos pedidos antidemocráticos no Brasil. Isso começou então lá no início de 2019 e agora em 2020, no mês de maio, nós tivemos vários episódios que trouxeram à tona essa discussão sobre a liberdade de expressão, com falas de ministros do governo em relação aos ministros do Supremo Tribunal Federal, em relação também a outras instituições aqui do nosso país. E vários juristas, vários especialistas no assunto colocam que nós temos a liberdade, mas ela não pode infringir as normas constitucionais, não podem infringir as instituições democráticas.